Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre o comércio e a globalização. Nós vamos retomar aqui lá da aula de História, quando nós começamos a falar sobre o surgimento das primeiras cidades e a importância do comércio para aqueles grupos sociais daquela época. E na aula de Geografia, trazendo para um contexto atual, nós vamos falar sobre o quê? O comércio e a globalização. Como é o comércio hoje, né? Como gira o nosso comércio em torno da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. Então a gente vai ter essas dimensões diferentes. Olhar para o passado e ver o quanto, né, nós evoluímos aí com essa questão do comércio, a evolução das próprias cidades mesmo, que ao longo do tempo, com as melhorias, vão se beneficiando cada vez mais. Então, o objetivo da nossa aula é entender como o comércio gira em torno dessa globalização para o nosso bem, né? As benfeitorias. Então vamos olhar o seguinte, qual é o contexto, né, da globalização? A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração, olha só, política, social, cultural e econômica. O que você quer dizer com isso, professor? Veja bem, hoje nós podemos fazer diferentes pontos comerciais e integrá-los com diferentes países, ou até mesmo diferente cidade ou diferente estado. E a globalização, a partir do momento que a gente tem informatização, né, que as informações chegam mais rápido e os próprios meios de transporte que fazem com que as mercadorias cheguem mais rápidos, né, aos locais, aos seus destinos, e esse boom que nós chamamos de globalização. Então, tudo gira em torno da informatização, do transporte, que aí faz com que o crescimento das cidades sejam cada vez mais propícios para nós e para a nossa melhoria. Então a globalização e o comércio, ela vem como que benfeitorias para aqueles pequenos comerciantes ou também os grandes comerciantes fazerem com que aquele ciclo ali, chegue a todo mundo. E aí vai a gente entender também onde a zona rural, a zona urbana faz essa integração de elementos que nós precisamos no nosso cotidiano. Então vamos lá. Podemos encontrar vários tipos de estabelecimentos comerciais. Já que estamos falando então do comércio, então vamos ouvir falar sobre o quê? Os estabelecimentos comerciais. Aonde você pode comprar, por exemplo, leite, aonde você pode comprar remédio. Então são o quê? Os estabelecimentos de comércio. Então nós temos então lojas, shopping centers, postos de combustíveis, salões de beleza, restaurantes, farmácias, padarias e dentre outros tantos pontos de comércio que a gente tem, que a gente possa buscar algum serviço. E aí esses comércios, ele pode ser tanto de prestação de serviço ou mesmo para você fazer compras diretamente. Então, isso é o quê? Um ponto comercial. E o seu dono, o dono daquele estabelecimento, nós chamamos de o quê? Dos comerciantes. Então, os donos dos comércios são mais conhecidos como comerciantes, né? Ou seja, são pessoas que ali, eles são o dono daquele estabelecimento. Então, mesmo que você tenha aqui, ó, por exemplo, uma pequena barraca de fruta, que você tenha uma padaria, ou um salão de beleza, ou um açougue, ou você é um dentista, você tem o quê? Estabelecimentos comerciais, você é um comerciante. Então, o pequeno comerciante aí do seu bairro, né, que tem uma venda, uma mercearia, ao procurar o seu serviço, os seus produtos, você está ali o quê? Ajudando, fomentando aquele comércio local. E isso tudo inclui o quê? Com a globalização que a gente tem aí das redes sociais, né? Que a gente pode fazer o quê? Uma pesquisa, você pode fazer, divulgar o seu produto. Então isso tudo gera o quê? Na questão da comunicação também. Então entendemos que o estabelecimento comercial tem como dono os comerciantes de cada estabelecimento. Esse ponto que eu quero chegar com vocês é o que? A importância que tanto a zona urbana como a zona rural tem para o quê? O comércio. Então,
se tudo, né, girar direitinho, né, a todo o produto chegar na zona urbana, da zona rural para a zona urbana, e aí o produto chega já industrializado para as pessoas, faz o quê? Com que essa engrenagem ela funcione bem. Então, estabelece aqui uma relação de quê? De importância um para o outro. Então, o que de importante, por exemplo, a zona rural pode trazer com seus benefícios? Nós temos lá, então, a questão da agricultura, da agropecuária. Então, ele traz para a gente frutas, verduras e vegetais que a gente pode encontrar no sacolão, né? Nas vendas, né? Ou até nas feiras livres. Nós temos aqui a questão da pecuária, né? Que são as carnes, né? De animais, bovina, suína, o frango, o peixe. Nós encontramos o quê? Na zona rural, que estabelece essa zona de confiança com a zona urbana, que é onde a gente vai encontrar esse produto. Os minérios, né? Que são importantes, nós vamos estudar também sobre essas questões, que fala sobre o quê? Aonde te retirar os minérios da terra para produzir ferro, carros, automóveis. Então, é importante a questão desse estabelecimento. E o ecoturismo. O ecoturismo ele está visto aqui mais como a parte do lazer. Então, quando você procura, por exemplo, um lugar para você descansar, o lazer, por que isso estabelece o comércio? Porque ele vai fomentar o turismo daquele local. Então, ao ir para aquela cidade que tem uma atração de ecoturismo, lá você vai poder almoçar em um restaurante, né? Você vai comprar talvez artesanato local daquele local. Então, vai estabelecendo ali uma onda de comércio, mesmo que seja em pequenos locais. Então, dentre outros também coisas que a zona urbana, a zona rural, ela pode nos oferecer. E a zona urbana? Ela vai oferecer já os produtos industrializados. Normalmente, a matéria-prima que se busca da zona rural chega na zona urbana e ali vai ser trabalhado para chegar no produto final. Ou seja, como olha só, roupas, sapatos, né, em diversas lojas. Nós temos aqui as farmácias, né, que nos fornecem os remédios, posto de combustível, né, para abastecer os carros, e variedade de escolha do comércio, porque olha só, você pode, por exemplo, você da zona rural, ao vir para a cidade, você pode ter uma variedade. Você quer comprar uma roupa e você não tem uma única loja, você tem uma variedade, você tem várias opções de escolha, seja para comprar roupa, carne, remédio. Então ali você tem diferentes locais. E isso vai estabelecendo essa questão de confiança e a questão também da evolução do comércio local de cada cidade. Bom, dentro disso, lá na aula de história nós vimos que as feiras livres surgiram lá no início das primeiras civilizações, quando eles começaram a expor os seus produtos para a venda. Então, olha só, é comum encontrarmos as feiras livres como barracas de feirantes, vendendo vários tipos de alimentos, como frutas, legumes, queijos, doces, salgados, carnes. Então, na feira livre você pode encontrar diversos produtos como esses daqui. Nós temos aqui, né, a feira, né, no mercado municipal, que acontece normalmente aos domingos, e ali a gente consegue ver vários feirantes expondo o seu produto, e ali a gente consegue encontrar 1000 coisas diferentes que a gente acha que a gente nem vai precisar. Olha só aqui, ó, peças, né, de utensílios domésticos, tampa de panela ou consertos, liquidificador, consertos de cabas, tampas de panelas. Então a gente consegue encontrar muita coisa. Talvez aí a panela da mamãe está sem tampa, talvez ela vai encontrar lá na feira livre, que às vezes não precisa de comprar uma outra panela, ela vai encontrar só aquilo que ela necessita. Então, nas feiras livres a gente tem essa opção, essa variedade de N coisas diferentes. Continuando, nas feiras existem também as barraquinhas onde vendem roupas, peças de enxoval, enfim, uma grande variedade de produtos. Olha essas imagens ilustrativas. No mesmo local ali naquela feira livre, você vai encontrar muitas e muitas coisas, como frutas, verduras, legumes, né? Às vezes até com um preço mais em conta, porque essa pessoa veio lá do campo, trouxe toda a sua mercadoria, e aí ao invés de vender para o supermercado, ele vai expor ali, né? Já tem uma conversa com o seu cliente, e aí vai começar o quê? Aquele ciclo do comércio.
roupas diferenciadas. Aqui nessa imagem aqui eu tentei trazer para vocês diferentes coisas, olha, cabo, tampa de panela de pressão, ferramentas para construção, fios, tudo em um único lugar. Você tem essa dimensão para que você encontre aquilo que você necessite. E também, não menos importante, os artesanatos, né, que valorizam muito a mão de obra, aquelas pessoas, né, que são autônomas e fazem aí os seus produtos e vendem nas feiras livres. Então é importante a gente entender que a gente, dentro de um mesmo local, a gente tem essa gama de produtos diferentes. Não menos importante, nós temos aí o comércio digital, que hoje está em alta, né? O que seria o comércio digital? Olha a figura aí, você comprando pela internet. Mas e aí, não precisa do dinheiro físico, eu não preciso ir lá na loja comprar? Não, olha só. Hoje nós temos o nosso sistema monetário, ele envolve a questão do dinheiro, da nossa moeda, do real. Mas hoje a gente também tem o cartão de crédito, né? O cartão de débito que está aqui, ó. Você compra pela internet, na comodidade da sua casa, e aí vai chegar o quê? Você nem precisa ir na loja, vai chegar na sua casa. Então é o comércio digital. Então a gente tem essa possibilidade hoje de comprar sem sair de casa. Hoje, até com a pandemia, muitas pessoas preferem, né? E o certo é comprar pela internet. Talvez aí tem que fazer o quê? Pesquisas em sites confiáveis, para que também não seja, né, uma coisa ilegal. Então, o comércio digital é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Não é novidade que a internet se tornou a maior ferramenta de comunicação do mundo e faz parte da rotina de bilhões de pessoas. Se tornou hábito recorrer à internet para a maior parte da população, seja para realizar pesquisas, compras ou acessar as redes sociais. Em se tratando aqui do comércio digital em compras, veja bem, bilhões de pessoas hoje utilizam essa ferramenta do comércio digital, sem precisar sair de casa, usando o quê? Simplesmente um cartão de crédito. E olha só, trouxe duas imagens aqui de sites diferentes que você pode encontrar diferentes coisas. Olha só, então você pode encontrar computador, vasilhas, né, panelas, laptops para crianças, brinquedos, televisão, liquidificador em um único site. Então você também pode encontrar roupas, pijamas, almofada, roupas para enxoval. Então você tem uma N possibilidades do comércio digital que se espalha aí cada vez mais, porque é uma ferramenta que todo mundo hoje, a grande maioria das pessoas, procuram com mais facilidade, até mesmo para essa questão da comodidade de não precisar sair de casa. Então, o certo é você buscar um site que seja seguro, realizar as suas compras e aí você recebe na comodidade da sua casa nessa o quê? Na compra online, né? Que a gente vai utilizar aí o meio de comunicação, né, da informação, a internet, para utilizar desses recursos. Outro ponto importante que nós vamos falar, que você vai encontrar bastante também nos seus livros, é sobre o comércio exterior. O que é o comércio exterior? É a relação que um país vai ter com o outro para estabelecer o quê? Compras e venda. Olha só o que diz que é o comércio exterior. É a relação de compra e venda de produtos e serviços entre empresas e governantes de diferentes países. Então, comércio exterior, a gente vai procurar ou vender para um país diferente. E ele vai acompanhando o quê? Os acontecimentos internacionais e principalmente os econômicos. Qual acontecimento internacional está em alta e todo mundo está falando? É o que? A pandemia, sobre a vacina. Então veja bem, há países que produzem, né, todo aquele insumo, o produto essencial para fazer a vacina. Já outros países precisam de comprar essas vacinas para que cheguem até eles. Então, olha só, é um estabelecimento, né? A gente estabelece um comércio exterior, ou seja, eu preciso de comprar, eu não produzo no meu país, então eu vou precisar de comprar. E o que a gente vai integrar aqui? Duas palavrinhas, que é a exportação e a importação,
que vai identificar o que seria essa comércio exterior quando a gente compra e quando a gente vende. Então, quando é a exportação? A exportação é quando vendemos nossas mercadorias para outro país. Veja bem, nosso país, o Brasil, ele é um potencial produtor de que, olha, café. Quem não gosta de um cafezinho bom, né? Então, todo o café que a gente produz aqui, acontece que a gente fazer o quê? Exporta. Ou seja, vários países compram do nosso café. Então, nós exportamos para esse país. Então, veja bem quais os países que exportam aqui, ó. Nós temos os Estados Unidos, que compra do nosso país, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. Então, veja bem, a gente às vezes nem imagina o quanto é importante essa questão da exportação. Então, a gente manda para esse país um produto que nós produzimos aqui nas nossas terras brasileiras, que é o café. Então, se a gente exporta cana-de-açúcar, soja, leite, olha só, a gente está enviando frango, né, a carne, a gente exporta muito para outros países também. E a questão da importação já é o contrário, é quando a gente recebe ou compra esses produtos ou serviços de outros países. Ó, a importação é quando adquirimos, ou seja, quando a gente resgata, a gente compra produtos de outros países. Um país que a gente tem muito estabelece muito contato é a China. E o que a gente busca da China, né? Que são os equipamentos de telecomunicações. Então a gente tem muito videogame, olha só, celular, computadores, tablets, videogames, muitas coisas que são eletrônicas. Olha só, olha o desenho, ó, a gente busca da China para o nosso país, né? Em pesquisa também, falando sobre a exportação, nosso país envia muito carne, né, para a China. Então, a gente tem esse estabelecimento de comunicação, que é o quê? O comércio exterior. Então, olha só, eu preciso, né, a gente busca muitos recursos da China, mas também a gente importa. Então, isso vai o quê? A questão da estabelecimento de confiança entre os dois países, que a gente vai tendo o quê? Nesse universo que é a globalização e a informatização. Por isso que a gente fala hoje que o comércio ele é global. A gente pode chegar e comprar de outros países, como a gente também pode exportar os nossos produtos para nosso país. E qual é o ponto-chave da nossa aula de hoje? É entender que o comércio ele vai girar em torno de N fatores, seja de compra, seja de venda, seja também até mesmo de doações, como nós vimos nas aulas anteriores. Ok? Fico por aqui, espero que a nossa aula hoje tenha sido esclarecedora para que você possa continuar suas atividades e para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube SMED-GV. Um grande abraço e até a próxima aula.